verdadeira fé se apega a Deus, mesmo quando todas as evidências parecem estar contra Ele. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Café com Deus Pai comentado. O texto de Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 e 18 dizem assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui no primeiro parágrafo nós lemos: acredito que uma das frases mais ouvidas nos dias de hoje é: a vida não está fácil para ninguém. Baseado nisso, eu quero conversar com você sobre o tema: uma fé que permanece, mesmo em meio ao vale. Porque é sobre isso que o escritor de Abacuque está tratando aqui no seu livro. Abacuque vivia um tempo de crise e destruição iminente em Judá. O profeta, ele vai fazer a Deus uma oração. E essa oração é ousada, porque nela ele declara que mesmo sem ver provisão, ele confiaria no Senhor. Como podemos manter a nossa fé quando as coisas parecem dar errado? Desse texto aqui, nós podemos pelo menos extrair 3 lições que eu quero compartilhar com você. Antes, só quero te informar que nesse número que está aparecendo aí, se você enviar uma mensagem dizendo eu quero, eu vou estar enviando para você o PDF desse devocional, para você ter aí no seu celular, tá bom? Bom, a primeira lição que nós vamos extrair aqui: a nossa alegria está no Senhor e não nas coisas. Por que a nossa alegria tem que estar no Senhor? Neemias vai dizer no capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ter a nossa alegria no Senhor, que enquanto a nossa alegria está no Senhor, nós teremos força para superar as dificuldades. Em Filipenses 4:4 nós vamos ver outra razão porque a nossa alegria tem que estar no Senhor. O texto diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque a alegria que está fundamentada no Senhor, ela é uma alegria ultra circunstancial. Ela não é baseada se as coisas estão dando certo ou não. Se você está no monte, você glorifica. Mas o cristão que tem a alegria que está no Senhor, quando a roda gigante da vida leva ele a passar pelo vale de sombra e de morte, ele glorifica também, porque ele tem confiança de que o Senhor está com ele. Quando Paulo, por exemplo, está escrevendo esse versículo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo está preso, irmãos. Quem está falando de alegria não é alguém que está livre. Quem está falando de alegria não é alguém que está vendo o sol se pôr todos os dias. Quem está falando sobre uma alegria que é acima de toda e qualquer circunstância é um homem que está preso. Só que, embora fisicamente preso, a sua mente e o seu espírito é livre no Senhor, para entender que aquela circunstância não determina quem ele é. Por isso, no Senhor, a alegria é possível. Porque o próprio salmista, no Salmos 16, verso 11, diz: na tua presença há plenitude de alegria. A alegria plena só é possível no Senhor. Sabe por quê? Porque, como diz A.W. Tozer, o que um homem é com Deus, isso ele é e nada mais. Um homem com Deus está totalmente pleno. Mas qual é o segundo aprendizado que vamos ter aqui? A fé verdadeira não vai depender da circunstância. Abacuque cita percas em todas as áreas: na agricultura, na pecuária, na segurança, na economia. Mesmo assim, ele decide confiar em Deus. É uma decisão consciente. A fé de Abacuque não está isenta de racionalidade. Ele está vendo que o bicho está pegando, que a coisa está feia. Ele está vendo que não está dando certo, o solo está ficando infértil, as portas estão se fechando. Mas mesmo assim ele diz: a minha fé não é baseada em circunstância. A minha fé é baseada no caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Deus é bom. Então, se Deus é bom, nós vivemos Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus. 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Abacuque está fazendo essa declaração porque ele não se move pelo que ele vê com os seus olhos físicos. Ele já tem os seus olhos espirituais abertos, como Eliseu. O moço de Eliseu fica desesperado quando abre a porta e vê os exércitos da Síria cercando a casa de Eliseu. Aí Eliseu ora: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando os olhos do moço são abertos, ele vê carros e carruagens de fogo ao redor de Eliseu e da sua casa. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós vemos o que Abacuque vê. O que Abacuque vê? Ele vê com os olhos físicos que não há nada em seu celeiro, que os seus celeiros estão vazios. Mas com os olhos espirituais ele entende que enquanto os celeiros nossos aqui na terra pode se esvaziar, o celeiro de Deus está abarrotado. Aleluia! Se a minha força se acabou, a força de Deus não se acaba. Deus é quem cuida de nós. A fé verdadeira não depende da circunstância. Spurgeon disse uma vez: a fé que depende da prosperidade não é fé verdadeira, mas apenas otimismo religioso. Qual é a terceira e última marca dessa fé? Antes eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Me ajude a atingir os 10 mil inscritos aqui no canal Wagner Mello. A terceira característica dessa fé é que ela é uma fé que nos leva a adorar a Deus, mesmo no vale. Quando as coisas estão tudo dando bem, está tudo ocorrendo perfeitamente, é fácil nós adorarmos a Deus. Mas Deus procura adoradores como Jó. Quando a saúde vai embora, quando a prosperidade vai embora, quando há percas, há luto na família. Só que Jó não perdeu o seu bem maior, a sua fé. Jó continuou confiando em Deus, mesmo em meio às percas. Jó continuou buscando no Senhor. Até mesmo quando Jó perdeu as suas unhas, ele não tinha mais unhas para se coçar, precisava fazer uso de cacos de telha para coçar as suas chagas. Jó manteve-se confiante no Senhor. Ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma fé que adora em meio ao vale. Salmos 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Observe que o salmista não está dizendo: vou louvar ao Senhor só quando as coisas estiverem perfeitas, quando tudo estiver dando certo. Não, vou louvar ao Senhor em todo tempo. Está dia de sol, louvo ao Senhor. A tempestade desabou sobre a minha vida, eu louvo ao Senhor. As portas se abriram, eu louvo ao Senhor. As portas se fecharam, eu louvo ao Senhor. O próprio profeta Abacuque, no capítulo 3, só que no verso de número 19, ele vai dizer assim: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deixa eu falar isso para você, e depois você declara isso comigo nos comentários. Quem adora no vale, está preparado para as alturas. Aleluia. Se você adorar a Deus no vale, fique tranquilo. Deus vai te visitar e vai te restaurar. John Wesley disse que o cristão não precisa de circunstâncias favoráveis para louvar. Sua alma já está satisfeita em Deus. Apenas confie, meu irmão. Confie, minha irmã. Vai passar. Olha essa imagem que está aí na tela. É a mesma árvore em estações diferentes. Você pode estar passando por uma estação difícil, mas logo, logo, eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida. Você irá florescer. Lembrei-me agora de um relato que li em um livro. Um irmão chega de uma excursão no alto de uma montanha e encontra o seu irmão triste na cozinha. Observando o seu irmão cabisbaixo, ele olha para ele e diz: sabe, Tommy, nós escalamos a montanha mais alta da região, mas eu observei uma coisa: lá no alto nada cresce. Quando eu olhei para o vale, eu vi o vale florido, cheio de árvores e flores. E aí ele diz: e eu entendi que quando eu chego no topo,
não é para me vangloriar. É para olhar para baixo e ver todo o crescimento que o Senhor me deu enquanto eu estava no vale. Porque Ele disse, todo o crescimento se dá no vale. Se você está passando por um momento de vale, tenha certeza, Deus está gerando em você crescimento. Um convite especial para você. Aqui está na sua tela o curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Ali nós vamos estudar sobre o dilúvio, sobre Adão como figura de Cristo e representante da raça humana. Estudamos ali também sobre as semelhanças entre José no Egito e Jesus, sobre a visão da escada de Jacó. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Quando você adquire algum material aqui, você está nos apoiando para que possamos continuar levando a palavra de Deus. Se o trabalho que desenvolvemos aqui faz sentido para você e você tem interesse em aprofundar um pouco mais no estudo da palavra do Senhor, adquira esse material. Nós seremos eternamente gratos. Deus abençoe você. Te esperamos no próximo vídeo. Forte abraço.